Entenda uma coisa e guarde essa informação para sempre. O narcisista, ele não quer a solução do problema, ele quer ganhar o processo. Eu quero conversar com você hoje sobre o comportamento dos narcisistas, dos homens narcisistas, dos bonitões, dentro dos processos de família que ele participa. A minha ideia aqui é explicar para vocês que eles fazem parte desse jogo processual para tumultuar. O objetivo desses caras nunca será resolver o impasse, tentar trazer uma vida boa para as pessoas envolvidas. O objetivo dele é tumultuar e tentar tornar esse processo um calvário ainda maior para você. O bate-papo desse vídeo de hoje que você está acompanhando aqui é justamente sobre isso. Se a gente falar, eu trazer para vocês algumas gotas, algumas notas de realidade sobre como realmente funciona esse jogo processual em que o bonitão está do lado de lá da mesa de audiência do processo judicial. Pessoal, eu quero conversar primeiro explicando um pouquinho desse perfil narcisista dentro do processo. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu não sou psicólogo, eu não tenho formação em psicologia, mas eu tenho 15 anos de experiência profissional na data que eu estou gravando esse vídeo, onde eu lido exclusivamente com processos cuja parte contrária é um homem narcisista. Então, a vida prática me sinalizou vários comportamentos que a gente vai confirmando com o tempo. Eu não dou diagnóstico, não estou aqui para isso, mas estou aqui para trazer alguns pontos que precisam ser convidados para reflexão para que o seu problema seja resolvido de maneira mais fácil. E o primeiro deles é justamente o que eu comecei falando no início do vídeo. Ele não quer resolver o problema, ele quer ganhar a discussão. Um dos traços mais marcantes do narcisista é justamente ser o centro das atenções. Ele quer ser a estrela principal da novela. Ele quer ser aquele mocinho que todo mundo se encanta quando está num filme de cinema lá de Hollywood. Ele é o super-herói, ele é aquela pessoa que talvez traga razão para o mundo. Não é nem Jesus Cristo, não é nem nenhuma outra pessoa no mundo é mais importante do que ele. E, consequentemente, ao pensar dessa forma, ele tenta costurar todos os movimentos do processo para ele. O que implica dizer que ele não está preocupado com a sua saúde emocional e, por incrível que pareça, ele também não está preocupado com a saúde emocional dos seus filhos e dos filhos dele. Eu vou repetir. O narcisista não se preocupa com a saúde emocional dos seus filhos, que são também filhos dele. Então, quando você está ali pensando se vai entrar com o processo ou não vai entrar com o processo, sabe aquele momento em que você terminou o relacionamento, está começando a se encorajar, mas não sabe se vai para a justiça, se não vai para a justiça, aquele momento de dúvida, aquele momento ali que você dá aquela vacilada, ele aparece querendo resolver o problema. Ele aparece querendo trazer uma grande solução para que tudo se resolva. E fala sempre assim, olha, vamos fazer tudo na boa, sem advogado, sem justiça. Vamos fazer aqui um acordo e as coisas vão funcionar. Esse discurso é um discurso falacioso, mentiroso. Sabe o que ele está dizendo na verdade? Eu vou traduzir isso aqui para você na linguagem real do narcisista. O que ele está dizendo para você é, não faça nada que eu vou fazer tudo do jeito que eu quiser e eu não quero ser incomodado. É isso que ele está dizendo. A proposta de acordo que ele vai trazer para você é uma proposta de acordo que é confortável para ele, que é algo que vai atender às necessidades dele. E não se assuste, que se você aceitar, ele vai criar uma nova situação para continuar nessa discussão e nesse debate.
Já teve caso, pessoal, da gente aceitar a proposta que o bonitão apresentou e ele tirar a proposta. Começou a criar, no meio do debate, situações que não eram verdadeiras para desviar o foco e o acordo não saiu. Por que o acordo não saiu? Porque a partir do momento que ele assinasse aquilo, existiria ali exigibilidade, ou seja, se ele não cumprisse, pagaria multa. Se ele não cumprisse, poderia ser preso. Consequentemente, ele assinou? Não, porque ali ele tinha a sensação de que ele tinha perdido alguma coisa. Quando a gente vai tentar um acordo, alguém não, todos os envolvidos precisam ceder. Precisam perder um pouco para todo mundo ganhar. Só que ele não quer perder nada e ele começa a impor condições. Hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo, uma das nossas clientes mandou mensagem no escritório dizendo o seguinte: bloqueei o bonitão e ele mandou uma mensagem para minha mãe. Não sei como responder. Aí ela me encaminhou a mensagem do bonitão. A mensagem do bonitão era o seguinte: Dona fulano de tal, tô tentando falar com a sua filha, mas ela me bloqueou e está impedindo o meu acesso às crianças. Mas eu gostaria de exigir que ela me apresentasse os comprovantes das despesas do que ela está gastando com a pensão. Veja só, analisa comigo. Ela bloqueou ele porque certamente ele estava incomodando ela, trazendo um desgaste emocional. Ela não está, nesse caso, dificultando o acesso dele às crianças. E ela não tem a obrigação de mandar prestação de contas do que ela está gastando com o filho, porque ele está afim de ver isso acontecer. Ou seja, esse tipo de comportamento é o tipo de comportamento de uma pessoa que quer resolver. Você acha que realmente essa mãe bloqueou esse pai do filho por birra, por incômodo? Tudo que a mãe quer é um pai colaborativo, é um pai participativo. Certamente não. E no caso dessa pessoa, a gente sabe que é por prática de violência psicológica. Então, tudo que ele puder fazer para atrapalhar, ele vai fazer, mesmo que isso tenha que atingir o seu filho. Nesse momento, eu quero que você pare aqui, pense no que eu estou dizendo, e se você concorda, se você já vivenciou uma situação parecida com essas que eu estou narrando, comenta aqui nos comentários, escreve aqui para mim o que você já viveu na mão de um narcisista e como que isso está hoje. Eu vou te responder, manda aqui que eu faço questão de pessoalmente te responder e conversar com você a respeito disso. Aproveita também e já se inscreve nesse canal para que você acompanhe vários vídeos aqui onde eu vou te ensinar a resolver o seu problema e ficar livre de relacionamentos abusivos. Bom, como eu estava falando anteriormente, esse bonitão, que a gente chama de bonitão aqui no escritório, ele vai começar a ter atitudes que vão dificultar o seu sossego. Quer um exemplo de comportamento típico de bonitão? Começa a pagar a pensão depositando em juízo. Ele tem que pagar a pensão todo dia 10 para você de X salários mínimos. Vamos supor aqui R$3.000 no total. Ao invés de ele te dar os R$3.000, ele vai lá e faz o quê? Deposita no processo. Para que você tenha dificuldade de tirar o dinheiro. Observe que essa dificuldade de retirar o dinheiro não é sua, é dos seus filhos. Para ele ganhar o jogo, para ele ver você sofrendo, ele não vai poupar uma criança. Ele não vai poupar uma criança, seja qual idade for. Vários comportamentos, esse comportamento para mim é um comportamento que eu não vou falar que traz o diagnóstico de narcisismo, mas é um comportamento que, sob o ponto de vista processual, é egoístico ao extremo, é violento e é narcisista. Porque naquele momento ele está pensando apenas
em poder te atacar para poder ganhar. Outra coisa que eles fazem no processo é inverter a realidade. Eu não estou nem dizendo mentir, tá vendo? Eu falei de um jeito muito educado. Ele inverte fatos. Ele subverte a realidade. Quer um exemplo? Você entrou com um processo para pedir a pensão alimentícia. Ele não está pagando. Ou ele está pagando um valor muito baixo e não tem regulamentação. Aí ele vai dizer que você não deixa ele acessar os filhos. Porque você é uma alienadora, você é a pior pessoa do mundo, né? Enfim. Só que ele nunca mandou mensagem, ele nunca se prontificou aí, ele nunca criou o movimento direcionado a conviver com seus filhos, mas ele quer criar essa história, esse factoide dentro do processo para te desqualificar. Que eu costumo dizer, né? Você não tem que preocupar com isso, você sabe a realidade. Você sabe que ele não te procurou, você sabe que isso não é verdade, mas ele vai levar isso para o processo e dentro do processo ele vai ficar batendo nessa tecla. E se você entende o comportamento do narcisista, você não entra no jogo. Você não entra no jogo. Uma das grandes vantagens que o nosso escritório tem sobre todos os outros do Brasil é justamente essa experiência em situações como essa. Por quê? Porque como o narcisista sabe o que vai fazer você se sentir mal, o que vai te incomodar, ele vai colocar no processo. Ele vai pontuar, ainda que isso tudo seja mentira. E aí, você, ao ler isso, porque lá no escritório a gente apresenta as manifestações, você vai querer responder, você vai querer agir, você vai querer tomar uma providência e essa sua ansiedade vai atrapalhar o curso do processo. Muitas vezes você vai virar, doutor, eu quero responder isso, mas não é o momento de responder. Quando eu faço isso, quando eu seguro um pouquinho, coloco o pé no freio, às vezes você vai ficar desagradada porque eu estou ali cortando um impulso, né? E quando a gente corta um impulso, é doloroso, incomoda. Né? Sabe quando você está com aquela vontade de espirrar e ele não vem? Cortou o impulso, aquilo te incomoda. É a mesma coisa, vai te incomodar porque você quer responder. Só que se eu responder, eu transformo o processo num imenso bate-boca. Que é o que ele quer. Que é exatamente o que ele quer. Eu preciso falar nos momentos certos as coisas certas. Eu preciso tratar de guarda onde eu falo de guarda, de pensão onde eu falo de pensão. Porque se eu entrar no jogo do narcisista, a gente não vai resolver o processo. Todo profissional que não conhece a realidade destes sujeitos, destes bonitões, acabam não conseguindo concluir os processos. Porque ele vira uma grande lavação de roupa suja. E aí o juiz perde a paciência, o foco do que precisava ser resolvido não se resolve, e é tudo que ele quer. É tudo que ele quer. Ganhar tempo, pagar menos pensão, te colocar instável emocionalmente e continuar tocando a vida dele naturalmente. Diante disso, vamos sempre entender aqui este comportamento. O bonitão, ele quer ser o centro das atenções e ele não quer ceder, ele quer ganhar. Quer sentar para fazer um acordo? Eu sento na mesa, eu converso com ele, problema nenhum. Mas eu sei que na cabeça dele está sendo construída uma estratégia para tentar me vencer. E eu já vou preparado para isso. Recentemente, uma cliente se incomodou muito quando a gente disse que iria ouvir a proposta da parte contrária de um processo que está bem complicado, é um bonitão desses com B maiúsculo, e eu disse que a gente iria ouvir a proposta. E ela ficou muito nervosa, porque ela falou assim, eu não autorizo vocês a fechar acordo, eu não autorizo vocês a ouvir
os advogados dele, enfim, começou a questionar essa nossa decisão. E eu falei com ela, falei assim, olha, eu não estou dizendo que eu vou aceitar a proposta. E, obviamente, que se fosse uma proposta excelente, eu primeiro encaminharia para você para saber se você quer aceitar. Eu não vou nem sinalizar se a proposta é boa ou se a proposta é ruim. Mas eu precisava entender o que se passa na cabeça dele. Uma proposta de acordo, aquilo que ele coloca no papel como proposta, traz para mim o que está passando na cabeça dele. E aí eu consigo traçar o perfil dele de maneira mais tranquila, mais clara. É como se ele estivesse me dando a arma que eu precisava. Só que para isso eu preciso, naquele momento, agir como um lobo na pele de cordeiro. Não, doutora, pode ficar tranquila. Eu quero ouvir a proposta. Vamos tentar resolver isso de maneira amigável. Quando vem a proposta, eu faço a leitura. Ah, então ele está pensando isso, está querendo pegar aqui, está agindo assim por isso. Com essa leitura, eu sei como eu tenho que conduzir o meu processo dali para frente. É essa a diferença de você entender que o processo não é um conjunto de documentos e manifestações. O processo é uma história com pessoas reais. Então eu tenho que fazer a leitura de quem você é e a leitura de quem é esse cara. Para que, somando esses universos, eu consiga ter o melhor caminho, o melhor trajeto, a melhor estratégia. Gostou desse vídeo? Aprendeu um pouquinho sobre como lidar com os narcisistas dentro de uma ação judicial, dentro da solução do problema familiar? Eu quero te dizer aqui, nesse final de vídeo, que tem jeito. Eu trabalho com isso há 15 anos e a maioria dos nossos casos estão resolvidos. Uns demoram mais, outros demoram menos. Mas existe um caminho a se seguir. Eu sei qual é esse caminho. O meu time sabe qual que é esse caminho. Então, por isso que você precisa confiar em quem está do seu lado e quem tem experiência e que já vivencia. Imagina só, você está vivenciando este relacionamento. Eu costumo dizer que hoje eu vivencio mais de 2.000 relacionamentos abusivos, porque eu conduzo a solução desses problemas diariamente. Então eu consigo entender, saber o próximo passo, imaginar o que vai acontecer com você e antecipar esses passos. E você, acompanhando o meu conteúdo aqui, também vai aprender isso. Você está aqui justamente para entender como se comportar diante de comportamentos nocivos para você. Tem esse vídeo, tem vários outros vídeos, você vai navegando aqui, zapeando aqui, maratonando o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que daqui para frente você não vai ter mais os problemas que você tinha antes. Então, se isso fez sentido para você, se você quiser e se você puder, deixe o seu like nesse vídeo e também se inscreva nesse canal para continuar vendo um conteúdo de alto nível. E aqui não é conteúdo raso, não. Eu estou aqui parado, olhando para você e te explicando com calma detalhes que são absolutamente importantes para a sua transformação. Então é isso, se inscreve no canal, o meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, não deixa de clicar, começar a nos seguir para acompanhar aquele conteúdo do dia a dia. Então é isso, te vejo por aqui e acompanhe o conteúdo do Vitor Orlando Advogados. Um abraço.